Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso movimento Cuidar e Transformar. Hoje a gente vai contar com a presença do Maurício Barros e o tema da nossa live vai ser sobre valorização da vida. A gente está em setembro e lembrando que o ano passado, nessa época, foi quando tudo começou, né? Eu assisti uma palestra do Maurício falando sobre essa questão de valorização da vida e eu resolvi convidar ele para fazer uma live comigo. E daí a gente fez a nossa primeira live no dia 25 de setembro do ano passado e no final surgiu o nosso movimento Cuidar e Transformar. E estamos aí. Boa noite, Maurício. Boa noite. Estava Tá me ouvindo? lembrando o pessoal, Estava lembrando o pessoal aqui que dia 25 vai dar um ano que a gente começou com esse movimento. E estamos aqui batendo cartão, né? Todo mês, nesses Parabéns assuntos pela muito iniciativa. importantes. Obrigada. E hoje a gente vai estar falando sobre valorização da vida, né? Um tema muito importante. Setembro Amarelo, né? É um mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida. E é um tema bem delicado, né? Mas também muito importante para a gente estar abordando. E aí foi o convite para o Maurício vir novamente aqui para trazer um pouquinho mais de informação a respeito disso, né? Gratidão por aceitar o convite. Eu que agradeço. Podemos? Podemos. Então vamos iniciar o bate-papo dessa noite, saudando a cada uma das pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, seja ao vivo, seja posteriormente. O tema tem uma relevância muito grande. Faço uma ressalva que no ano de 2025, o Setembro Amarelo está pouco celebrado por conta de uma quantidade tremenda de distrações que estão ocupando todas as notícias e meios de comunicação, deixando uma coisa que tem um nível de relevância extremo de lado para se abordar temas que também têm a sua relevância, mas não uma relevância capital como é o tema do Setembro Amarelo. Gostaria de iniciar contando uma historinha que eu utilizo como uma das melhores metáforas para abordar esse tema. É uma fábula verdadeira, isso realmente aconteceu. É a história de um advogado que, morando na capital, recebe a notícia do falecimento do seu pai, que, através de um telegrama, solicita que ele volte à sua cidade de origem. E, ao chegar lá, acompanha o velório e enterro do seu pai e recebe do responsável pelo cartório, no testamento, a informação que ele acabou recebendo de herança, tudo aquilo que o pai dele construiu a vida inteira como o patrimônio, fruto do seu suor, do seu trabalho, do seu amor à família. Esse advogado, filho único, inicialmente se sente emocionado, recebendo esse patrimônio, apesar do luto e da tristeza da perda do seu pai, e por necessidade se abriga nessa fazenda até se estabelecer e tomar pé da situação de tudo que ele tinha recebido, afinal, existia gratidão e respeito, e era justamente essa propriedade que acabou proporcionando o estudo, a formação e a vida desde muito cedo, quando ele sai da cidade e vai para a capital. Conforme os dias foram passando,
ele começou a entrar em contato com uma realidade que não era dele, uma realidade de quem precisa se esforçar muito, trabalhar de sol a sol, que existe o cuidado com os animais, existe toda uma tratativa com a lavoura, existe a manutenção da fazenda e todas as dependências que são adjacentes e necessárias para o bom funcionamento, existem os funcionários que dependiam, e os problemas começaram a aparecer um atrás do outro a cada dia, pegando esse sujeito de surpresa, afinal ele não era preparado para isso, e cada problema que chegava gerava um peso enorme de resolução fora da sua capacidade e competência. Então, num dia, o capataz trazia que uma das cercas foi arrebentada e o gado acabou escapando. No outro dia, ele recebia a notícia de que uma geada tinha pego uma parte do seu cafezal, diminuindo a expectativa de produtividade. No outro, o adoecimento de um cavalo. No outro, a quebra de uma parte do telhado do celeiro e um funcionário problemático. Tudo isso foi se ajuntando, se acumulando, formando na cabeça desse nosso personagem, o advogado, uma identificação da fazenda, que era herança do pai, como um grande problema que ele acabou herdando. E, diante disso, o primeiro movimento que ele teve foi se livrar desse problema. Colocou à venda, botou preço nessa fazenda, conversou com os vizinhos, pediu que se espalhasse a notícia, e as semanas foram passando e nada de ter nenhum tipo de oferta por parte de ninguém. Até que, passeando na cidade, ele encontra um amigo de escola, que por coincidência é um personagem muito conhecido nosso, que traz essa veracidade a esse relato. O poeta Olavo Bilac, que na época já tinha publicado livros de poesia, mas ainda não tinha sido consagrado como um dos maiores escritores da língua portuguesa. Naquele momento, ainda iniciando a sua carreira de escritor, os seus livros estavam começando a ficar famosos e ele se sustentava sendo o redator-chefe do Jornal da Cidade, que era distribuído por toda a região, todos os vilarejos da região. Os dois sentaram tomar um café, o nosso personagem advogado começa a relatar o seu suplício, problema atrás de problema, e por 40 minutos ele se queixa dessa propriedade, e por final ele diz que já não aguenta mais e estava querendo vender e não conseguia. E nessa conversa, esse personagem, o advogado, ele tem uma ideia e propõe para o amigo Olavo Bilac lhe ajudar escrevendo um anúncio de venda da sua propriedade e publicando no seu jornal durante, no mínimo, 4 semanas, porque essa tiragem do jornal abrangia a região inteira e, segundo a expectativa do advogado, uma escrita de um anúncio bem feito poderia favorecer o interesse das pessoas pela fazenda. Esse acordo foi feito, foi pago o anúncio, as 4 publicações, passaram-se 2 semanas, os dois amigos se encontram no mesmo lugar, sentam para tomar um café, e Olavo Bilac pergunta, deu certo? Você gostou? Adorei, seu anúncio ficou excelente. Mas conseguimos o nosso intento? Não. A partir do primeiro anúncio, eu mudei de ideia e decidi não vender mais a minha propriedade. Peço licença para ler aqui para vocês como ficou o anúncio escrito pelo poeta Olavo Bilac da venda dessa propriedade, que era um tormento para esse advogado. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, num belo e extenso arvoredo.
ela é cortada por cristalinas e refrescantes águas de um lindo ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Depois de lido esse anúncio, o advogado percebeu o valor do que ele tinha nas mãos e mudou de ideia, decidiu não vender mais e cuidar daquela propriedade, angariando os recursos necessários para realmente gozar e usufruir de tudo aquilo que estava descrito nesse anúncio. Essa história é uma história muito bonita, é uma história verídica e ela trata exatamente do tema que nós estamos colocando hoje. Nós podemos transportar essa história diretamente para a vida de cada um de nós. Você que está me ouvindo aí, através do Instagram, recebeu um presente por herança do seu pai, de Deus, do Criador, do universo. Se você não tem crença religiosa nenhuma, você recebeu um presente do seu pai e da sua mãe, que é o dom da vida, através da sua herança genética, do seu nascimento. Mas a sua vida não deixa de ser um presente. Quantos de nós não temos uma dificuldade tremenda de enxergar o valor que nós temos e a beleza e a riqueza e a quantidade incontável de pequenos milagres que nós vivenciamos e somos na nossa simples existência, sem contar naquilo que a gente faz. Quantas vezes a gente vai precisar do olhar de um terceiro, especialmente de alguém sensível, como um poeta, para poder fazer com que eu abra meus olhos e eu consiga enxergar o valor desse presente maravilhoso que é a minha vida. Essa história, ela relata também um fenômeno que é extremamente comum. Somos inconscientemente programados nesse computador que carregamos, que é o nosso cérebro, com determinados aprendizados, com determinadas lições, com determinadas crenças. E esses aprendizados, lições e crenças, eles modulam, eles mediam a forma com que a gente interpreta os sinais externos, tudo aquilo que acontece fora da gente, e media também como nós interpretamos tudo aquilo que acontece no nosso mundo interior. Nós não enxergamos a realidade do mundo. Nós enxergamos o mundo a partir das lições, aprendizados e crenças que nós somos portadores. Essas lições, essas crenças, esses vieses de olhar, normalmente eles são herdados por observação. Eu cresci com uma mãe muito pessimista, que reclama muito de tudo. Eu cresci com um pai muito medroso, que tentava controlar de tudo e se preparar para coisas que muitas vezes nem aconteceram. Eu cresci recebendo das pessoas que estavam à minha volta uma falta de proporcionalidade diante de qualquer problema, qualquer dificuldade, eu já potencializo, eu aumento, eu supervalorizo. Eu cresci num ambiente de pouca fé, aonde eu acredito sempre que o pior vai acontecer, não o melhor, e aquilo que está dentro da proteção de Deus. Eu posso ter vivido problemas na minha vida que tenham deixado cicatrizes e marcas, me fazendo uma pessoa amarga, uma pessoa defendida, uma pessoa armada. Não importa se isso você aprendeu com terceiros ou você desenvolveu sozinho. São essas crenças que modulam aquilo que acontece na sua vida. E esse é o grande impeditivo da gente valorizar a vida.
é a gente olhar aquilo que acontece por fora da gente, por dentro da gente, com um olhar viciado, com um olhar negativo. Para ilustrar essa minha fala, trago aqui um fato que aconteceu fresquinho, dessa semana, da terça-feira. Atendendo uma paciente, ela me conta que ela chega em casa às 7 da noite, porque ela tinha ficado até tarde no trabalho. E a hora que ela chegou, a primeira coisa que ela viu era uma pia lotada de louça. As duas filhas dela, segundo ela, moças, chegaram mais cedo da escola e cada uma foi para o seu quarto. E quando ela viu, estava cada uma deitada com o celular na mão. Quando ela vai para a sala, ela vê o marido deitado no sofá, assistindo um programa de esporte. E nessa hora, ela perde o controle e ela começa a gritar com todo mundo. Só eu que trabalho nessa casa. Vocês não reconhecem aquilo que eu faço, o meu sacrifício. A minha vida é uma pena a ser cumprida. Eu sou uma escrava aqui dentro. Ninguém faz nada para ajudar. E aí, com todo o respeito do mundo, quando uma mulher fica brava e ela briga, invariavelmente ela não briga por aquilo que está acontecendo. Ela começa a puxar aquelas coisas. Ontem você não tirou a areia do gato. Antes de ontem eu pedi para você tirar o lixo e fui eu que fui pôr. No mês passado você ficou de levar a minha mãe. Em 1917 você e a briga se transformou num pandemônio nessa casa, envolvendo até quem não estava lá. E na hora que ela terminou de contar e colocar para fora toda essa angústia, que tem a sua justiça, existe a sua verdade. Eu só tive espaço para falar uma coisa para ela. Você chegou em casa e de uma forma muito justa ficou chateada, porque ninguém ali se propôs a lavar a louça. E isso te deixou com muita raiva. Mas quantas pessoas não têm uma pia cheia de louça para lavar porque não tem comida em casa? Porque chega em casa e tem filhos para alimentar e falta aquilo que é básico, o arroz e feijão. Então, existia sempre uma escolha: agradecer por ter louça suja, afinal tem comida e teto para toda a família, ou lamentar esse tipo de situação. Esse exemplo é um exemplo real, aconteceu aqui no meu consultório, e é um exemplo que a gente pode generalizar para tudo na vida da gente. Eu não estou falando que para cada situação a gente deve se comparar com quem está numa condição pior que a nossa, mas a gente tem que ter um olhar de gratidão para as coisas boas que acontecem. Muitas vezes, aquilo que eu mais desejo é reclamar que eu estou com uma dor no ombro esquerdo, e estou. Só que em vez disso, eu prefiro agradecer que todo o resto do meu corpo não está doendo em absolutamente nada. E essa dor não é limitadora de eu fazer aquilo que eu preciso, que é o meu trabalho, para trazer o dinheiro para poder pagar as contas da minha casa. É sempre uma escolha de cada um de nós. Olhar uma situação pelo viés negativo e pelo viés positivo. No caso do advogado da fazenda, ele enxergou o presente, a herança, como algo negativo e quis se livrar, se ver livre daquilo. Mas depois ele enxergou a bênção que ele estava recebendo e com gratidão abraçou e foi usufruir. Essa moça, depois de ter sido chamado a atenção, reformulou a sua crença e se propôs a prestar um pouco mais atenção e não supervalorizar problemas pequenininhos que naturalmente são coisas do nosso cotidiano. A vida que vale a pena ser vivida, uma vida valorizada, é uma vida que consegue diagnosticar crenças negativas, valorização daquilo que é pequeno, exageros, mas acima de tudo injustiça. Não é incomum eu atender uma pessoa que, diante de um problema, fala que a vida dele é uma porcaria. Mas é um problema diante de 100 coisas positivas que estão acontecendo. O seu cérebro
ele produz de 50 a 70 mil pensamentos por dia. A maior parte deles são pensamentos automáticos para você atuar nas coisas que você já está habituado a fazer. Mas existe uma parte significativa que diz respeito a escolhas que você faz diante de situações que se apresentam. Diante dessas escolhas, você pode potencializar o negativo através do medo, reclamar, se queixar, se tornar uma pessoa extremamente chata, pesada, amarga, difícil de lidar. Uma pessoa que, além de se prejudicar, acaba afastando quem está perto, porque ninguém suporta quem só sabe se queixar e reclamar e não tem olhos para enxergar aquilo que tem de bom. A valorização da vida diz respeito a um princípio de, pelo menos, justiça. Se eu tenho uma coisa para reclamar, que eu também tenha um senso de justiça para agradecer pelas outras 99 coisas boas que acontecem na minha vida. E quem sabe, se eu reconhecer e agradecer mais, essa única coisa ruim, ela não diminui de importância e de valor e às vezes pode até passar despercebido. Quantas pessoas que, da mesma forma que o advogado, diante de algo que ele considerou um problema, quis se livrar, hoje tem pessoas que vivenciam um determinado tipo de problema, seja uma perda amorosa, uma perda financeira, um diagnóstico, uma doença, uma perda romântica, a perda do ente querido, até uma dor física, emocional, psicológica. E da mesma forma que o advogado queria se livrar da fazenda, tem pessoas que, de uma forma limitada, querem se livrar da própria vida. E aí a gente entra naquele ditado popular: essa pessoa está jogando fora a água da banheira junto com o bebê. Eu não quero me livrar da minha vida. Eu quero me livrar de um problema. E a gente não se livra de nada pela fuga. A gente se livra das coisas por enfrentamento. E se por um acaso alguma coisa na minha vida não está correta, seja uma perda financeira, romântica, uma perda material, uma perda de saúde, uma perda de um ente querido, existe sempre um aprendizado, existe sempre um remédio, existe sempre um alento, um acolhimento que venha aliviar essa dor, que na verdade não passa de algo temporário. Olha que interessante isso. Você viveu 10, 20, 30, 50 anos sem ter esse problema. Depois de você superar, você vai viver mais 10, 20, 30, 40, 50 anos. Entender a temporalidade das dificuldades faz com que elas retomem a proporção também. Além disso, o que nós entendemos? Nós nunca estamos sozinhos, a não ser que o nosso orgulho nos isole. Por maior que seja a sua dor, existe sempre alguém do seu lado ou acima de você para poder lhe estender a mão, lhe oferecer amor, acender uma luz para que você possa enxergar melhor por onde você está seguindo e você sair dessa situação mais forte, mais evoluído, mais resiliente. A gente vem aqui falar da natureza da vida. Problemas existem. Fugir não é solução. Solução é diagnosticar e buscar uma forma de superar. E sempre existe. E a gente nunca está sozinho para isso. Essa era a introdução que eu tinha. Em relação a isso que você falou, Maurício, quando a gente foca na dor, seja ela qual for, ela vai aumentando. Correto? Exatamente. Como eu não focar na minha dor? A dor, ela trabalha uma área cerebral instintiva. A dor, ela provoca um movimento
involuntário e muitas vezes até inconsciente de evitamento. Quando eu estou com dor, o meu cérebro tem um mecanismo que busca o alívio ou a extirpação imediata dessa dor. Mas se eu tiver a compreensão que eu mesmo atraí essa dor por consequência de escolhas passadas, que eu tenho uma dose de responsabilidade em tudo aquilo que eu vivo, que hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei, eu posso, a partir dessa reflexão, ter um enfrentamento de não evitação, mas de conscientização, absorção e entendimento da finalidade dessa dor e a busca, aí sim, pelo alívio ou extirpação e cura e retomada ao caminho do reequilíbrio. A situação é muito fácil. Você que está me ouvindo é filho de Deus. Nasceu para ter uma vida feliz, saudável e abundante. E se por algum motivo, que você saiba ou não saiba, você se extraviou desse caminho da saúde, felicidade e abundância, a dor, ela é simplesmente um sinal de alerta de que você está perdido do teu verdadeiro propósito. E se você entendê-la como um sinal de alerta, você vai buscar a diminuição e extirpação dessa dor, não só para se ver livre de algo que te incomoda, mas para retomar e reencontrar o caminho, a tua natureza espiritual, que é a natureza de saúde, felicidade e abundância. Esse entendimento, ele traz um alento muito grande para o nosso coração. Eu não vou deixar de me incomodar com a dor, mas ela vai ter um sentido, ela vai ter um propósito, e eu vou ter uma tratativa proporcional para cada uma delas. Eu não sou hipócrita. Quando eu sinto dor, eu tomo um remédio para aliviar essa dor, mas eu não deixo de procurar, através de uma boa avaliação, qual é o diagnóstico, qual é a causa dessa dor, para que eu, tratando a causa, ela desapareça como efeito. Infelizmente, nem todas as pessoas têm esse esclarecimento. Tem muita gente que, diante de uma dor, foge pela bebida, foge pela droga, foge por outros vícios, foge pelos excessos, excesso de comida, excesso de trabalho, excesso de compra. Mas a gente entende que tratar o efeito sustenta indeterminadamente essa situação. Buscar a causa e tratar a causa automaticamente dilui e dissipa o efeito. E ainda por cima, nos faz evoluir, nos fortalece. A fuga nunca é solução. Porque eu fujo hoje daquilo que eu vou encontrar semana que vem ali na minha frente, novamente. E uma pergunta a respeito disso. Por que que ainda existe tanta resistência das pessoas em procurar ajuda? Tanto do psicólogo, do psiquiatra. Eu vejo, porque assim, na minha vivência aqui em consultório, às vezes eu falo, olha, eu consigo até mostrar para ele, a pessoa enxerga essa questão de focar na dor. Mas não, ela fala, tá bom, Luciane, eu já entendi que eu estou focando, mas não consegue tirar o foco dali, não consegue ver as outras coisas boas. E daí você fala, então, ó, eu acho que seria muito interessante você encontrar um psicólogo. E ainda eu vejo essa resistência. A busca por um profissional, ela auxilia caso você for fazer um diagnóstico de quais são os aprendizados, as crenças que sustentam você enxergando uma situação, potencializar ela, fazê-la crescer no seu lado negativo, mergulhar nessa dor e vivenciar a queixa, a reclamação e a vitimização. Se você não conseguir sozinho,
Existem os profissionais da saúde mental para te ajudar. Existem psicólogos, sim, mas também existem figuras religiosas que são competentes e capacitadas para poder te auxiliar nisso. Você pode procurar o teu pastor, você pode procurar um padre, você pode procurar um líder religioso de acordo com a sua denominação, e essa pessoa portadora de uma sabedoria pode lhe ajudar da mesma forma que Olavo Bilac, com os olhos de poeta, fez o sujeito enxergar a maravilha que ele tinha na sua herança. Um profissional, uma outra pessoa pode te ajudar não só a ver a beleza e as coisas positivas na sua vida, mas ajudar você a entender por que você tem essa tendência de aumentar e de se fixar naquilo que é negativo. Normalmente, percebendo essas programações, existem ferramentas para substituir. E eu posso dizer que a ferramenta mais eficaz de todas é a gratidão. Se eu exercitar, independente de religião ou de religiosidade, até um ateu, se esse sujeito, todos os dias, quando acordar, agradecer o dom da vida, porque muita gente foi dormir ontem e não acordou hoje, agradecer a saúde, agradecer que tem a água no chuveiro, e o chuveiro estava quente porque a conta de luz estava paga, agradecer que tinha comida para ele tomar café, que a família dele estava ali com saúde, tinha um abrigo, que ele tinha um trabalho, afinal tem mais de 20 milhões de brasileiros sem emprego. Então, essa pessoa vai ter uma tendência, a partir dessa gratidão, se por um acaso algo que acontecer fora da sua expectativa, essa pessoa vai relativizar. Nossa, eu agradeci por 80 coisas, uma coisa só que aconteceu errada, não merece eu sofrer por isso. Só que cada um é um. Algumas pessoas têm baixa tolerância à frustração, são pessoas que não amadureceram emocionalmente e elas se ressentem quando alguma coisa não acontece de acordo com aquilo que elas esperavam. E aí, tal qual uma criança de 3 a 5 anos, elas choram, gritam e fazem uma birra danada. Por outro lado, existem outras pessoas que são maduras, mas elas têm aquilo que a gente chama de ganho secundário. Por que um senhor idoso, uma senhora idosa reclama tanto? Porque por falta de ter aprendido a se amar, ela precisa sentir dó dela mesma, porque dó não deixa de ser uma forma de carinho. Um carinho torto, um carinho humilhante, mas é um tipo de carinho. E quem sabe, tendo dó de mim, me fazendo de coitada, outras pessoas que estão perto também não podem sentir um pouco de dó de mim. São 2 motivos. Eu poderia citar 10 motivos. Essa pessoa pode, através do estudo, do autoconhecimento, encontrar suas razões. Essa pessoa pode procurar um profissional. Mas por que uma pessoa não vai procurar um profissional ou uma pessoa, um líder religioso? Por ignorância, por preconceito, mas principalmente por orgulho. O orgulho impede eu sair da onde eu estou e admitir que eu preciso de ajuda. E aí, para quem alimenta o orgulho, a dor é um preço pequeno a ser pago. Escolhas. A gente colhe aquilo que a gente planta. Nisso que você falou, então, o estilo de vida está diretamente relacionado à saúde mental. Totalmente relacionado. Quanto mais eu cultivar hábitos que me distanciam da minha saúde e da essência da minha alma, de um sentido de propósito, do altruísmo, quanto mais eu for egoísta, quanto mais eu for orgulhoso, mais eu vou mergulhando dentro da minha sombra. Mais dificuldade eu vou ter de enxergar a beleza do mundo, a luz do mundo, as pessoas que estão à minha volta, e não me abrindo para o outro, eu também não permito que o outro chegue até mim, me condenando
a uma infelicidade e o círculo vicioso da vitimização, do coitadismo, da queixa e da reclamação. Por falta do que fazer, do que pensar, de um sentido, de propósito, eu sento, olho para a parede e fico me queixando de tudo. De tudo. Até daquilo que não tem motivo. Escolhas. Muita gente. Vamos agora entrar num assunto bastante delicado, mas assim, eu creio que seja de super importância em relação, principalmente à nossa cidade, em relação ao suicídio. O mês passado, na Câmara Municipal, teve uma palestra e eles falaram que das 10 cidades com maior índice de suicídio, tem pelo menos 3 cidades da nossa região. Seria Águas de Lindóia, Amparo e Pedreira. Exatamente nessa ordem que eles falaram da questão. Isso porque nessa região existe é tão alto o índice de suicídio? Esses indicadores eles variam muito de ano para ano, tá certo? Quando a gente começou a trabalhar com saúde mental, nós começamos a nos aproximar desses indicadores. Meu primeiro estudo, inclusive, que foi apresentado como um trabalho num congresso, foi um levantamento pelo Departamento de Segurança Pública Estadual, onde em 2010 a taxa de suicídio da cidade de Amparo era de 12,2 a cada 100 mil habitantes, sendo que a média do estado de São Paulo era 6,5. Nós tínhamos o dobro. E eu me propus a fazer uma pesquisa, e naquela época, em 2010, e nos anos anteriores, a prevalência eram de homens acima de 50 anos, que já estavam aposentados, tinham perdido o vínculo familiar, um sentido de propósito, estavam entregues ao alcoolismo e vários moradores de rua que punham fim à vida por enforcamento. A coleta de informações ela é muito difícil, porque é um dado que não costuma e não deve ser divulgado sobre o risco de incentivo. Tenho dado aqui de 2020, 12,9 a cada 100 mil habitantes, São Paulo, capital, 6,6 a cada 100 mil habitantes, Ribeirão Preto, 7,1 a cada 100 mil habitantes, Campinas, 6,3 a cada 100 mil habitantes. A gente sabe que esse número diminuiu um ano, aumentou outro, mas nós temos historicamente, não existe uma resposta definitiva para isso. O que existe é a mudança de perfil. Dentro do perfil, aquele perfil antigo já não existe mais, hoje são jovens, em prevalência inferiores a 40 anos, a frequência de casos femininos hoje está equiparado ao de masculinos, a comorbidade com dependência química ou outras doenças psiquiátricas incapacitantes também é grande. Então, de acordo com essas informações, o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar a seguinte questão: a saúde mental é um problema social que precisa ser abordado com mais importância, e nós precisamos quebrar a ignorância e o preconceito e oferecer à população de Amparo uma saúde mental mais adequada. E nós temos.
Se você tiver, você ou algum conhecido, qualquer tipo de problema, você vai ser atendido num PSF, num posto de saúde da família. Lá, um médico clínico vai fazer uma avaliação do grau de gravidade do seu problema de saúde mental e ele pode lhe prescrever e fazer um acompanhamento como médico clínico. Se ele determinar que existe uma gravidade acima da competência dele, ele vai encaminhar você para um órgão aqui da cidade chamado CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Nesse CAPS existe um psiquiatra e existe uma equipe multidisciplinar que vai fazer uma consulta especializada e a farmácia da prefeitura oferece medicação gratuita e acompanhamento psiquiátrico gratuito. Caso exista uma emergência psiquiátrica, ou seja, um surto nervoso, um surto de delírio, um surto psicótico, ou uma ideação ou planejamento suicida, isso é considerado emergência psiquiátrica e deve ser encaminhado imediatamente aos prontos-socorros da cidade, seja o da Santa Casa, da Beneficência Portuguesa, o PA da Unimed, qualquer órgão de saúde, por lei, é obrigado a atender imediatamente o caso de emergência psiquiátrica. Tentativa de suicídio ou ideação suicida ou planejamento suicida, surto nervoso, surto psicótico, tudo isso é classificado. Essa intervenção imediata, ela tem como intenção tirar a pessoa do estado de surto. E depois ela vai passar por uma consulta em acompanhamento psiquiátrico. Caso seja necessário uma internação, isso também é providenciado de forma gratuita através de um programa que se chama CROSS, que é o centro, que é um programa que faz a central reguladora de vagas e vai procurar um lugar, caso seja necessário, para salvar a vida dessa pessoa. Se você tem convênio, através do convênio, você pode solicitar uma consulta de emergência com um médico clínico, ou médico psiquiatra, ou pronto atendimento, ou nos hospitais. Se você for particular, quiser pagar, desembolsar dinheiro para isso, da mesma forma, psiquiatras, clínicos que vão fazer o atendimento. Ou seja, não existe uma desculpa para alguém em estado de crise de saúde mental não ser atendido imediatamente. E uma grande parte das ocorrências de autoagressividade, heteroagressividade, que ocorrem em situações com gravidade, é por negligência e falta de socorro imediato. Então, o meu supervisor, saudoso doutor Calil, ele me ensinou uma coisa que eu faço questão de repetir. Peque pelo excesso, não pela falta. Porque muitas vezes pode ser tarde demais para você ajudar uma pessoa. Junto com essas informações que eu acabei de passar, o que eu gostaria para cada uma das pessoas que estão ouvindo, que existe uma figura que se chama observador. Eu não sou doente, mas eu estou perto de alguém doente. Se eu olhar menos para o meu umbigo e perceber as pessoas à minha volta, perceber um colega de trabalho com uma depressão grave, ou com um transtorno ansioso, ou com uma situação de desequilíbrio extremo, ou com uma fala tendendo ao autoextermínio, é minha obrigação como ser humano e como cristão de pegar essa pessoa pela mão e ajudar ela a ir para o tratamento. Não adianta falar, você precisa se tratar, porque uma pessoa em estado agudo, estado de crise, ela não tem condição de se ajudar sozinha. Alguém precisa pegar ela pela mão, levar para o atendimento, pegar o remédio, ajudar essa pessoa a tomar o remédio. Quando ela ficar boa, equilibrada, estabilizada, aí o médico vai avaliar se ela está em condição de se tratar sem a ajuda de terceiros. Mas no caso da saúde mental, a ferramenta que serve para a gente buscar ajuda e para a gente seguir ajuda é isso aqui, ó. E é justamente isso que está doentinho. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Elas acham que o outro por si só vai fazer. Não. Precisamos ter esse olhar mais humano, mais amoroso, mais consciente e informado sobre saúde mental
com relação às pessoas que estão à nossa volta. Seja os seus filhos, sejam os seus irmãos, seja o seu marido, a sua esposa, seus pais, seus vizinhos, seus amigos, colegas de trabalho, seja quem for. A gente está aqui e a gente vai oferecer a nossa mão estendida, o nosso amor, da mesma forma que a gente gostaria que fizessem se a gente estivesse precisando. Ou se alguém que a gente ama estivesse precisando. Tá claro isso? Vou fazer uma pergunta aqui da Silmara. A saúde mental das crianças em relação ao bullying. Uma criança, ela ainda pode não ter uma estrutura psíquica e emocional para poder lidar com o bullying. Só que é necessário fazer uma ressalva. Bullying não é um xingamento. Bullying não é uma briga, uma discussão. Bullying é considerado e classificado como uma ação persistente com a finalidade de atacar, de ofender e de machucar o mental, o emocional e o físico de alguém. Então, bullying é uma prática que infelizmente acontece. Nós fazemos um trabalho nas escolas públicas e particulares sobre orientação do bullying, e uma criança que não tem uma estrutura psíquica e emocional e é alvo desse bullying, imediatamente, tanto familiares quanto a escola, precisa tomar uma providência imediata para que isso cesse e, a partir de uma avaliação, ver se essa criança mantém algum tipo de sequela que precisa de um tratamento especial para superar essa condição. Tal qual uma situação de abuso emocional em casa por um pai, uma mãe, um padrasto, uma madrasta, um irmão mais velho, seja lá o que for. Então, assim, situações que agridem o psíquico, o emocional e até o físico são desencadeadoras, sim, de desequilíbrios mentais que podem levar o sujeito a essa ideação negativa. Agora eu vou falar a respeito de uma formação que eu estou fazendo de PNL, que lá tem um pressuposto que fala que todo comportamento tem uma intenção positiva. E quando que o professor estava falando a respeito disso, ele disse uma coisa que me marcou muito. Ele falou que o suicídio é uma resolução definitiva para um problema temporário. Queria trazer essa reflexão aqui. Do ponto de vista psicológico, como é que você enxerga essa informação? A primeira coisa que a gente precisa estabelecer é que existe dentro de cada um de nós um instinto de autopreservação, que ele é maior do que qualquer coisa. Se você, que está sentadinho me assistindo, olhar para o lado e ver uma barata, é capaz de você sair correndo. Se você vê uma aranha, que aí sim pode lhe causar um risco de dor, você sai correndo. Se você vê uma cobra que pode lhe levar à morte, você voa daí. Se você pegar um garfo e tentar espetar no braço, você não consegue, porque existe um mecanismo de autoproteção. Então imagina o nível de desequilíbrio e de dor que uma pessoa que se propõe a acabar com a própria vida está. O quanto que essa pessoa está desequilibrada. Ela está desequilibrada a ponto de superar um instinto natural de preservação. Então, nós devemos tratar da saúde mental, buscar o equilíbrio mental, buscar a saúde integral, não só mental, de forma global, porque a saúde global ela interfere na saúde mental, interfere na sensação e na percepção de felicidade. Nós devemos trabalhar a valorização da vida, nós devemos trabalhar a fé. Uma pessoa com religiosidade, ela tem raízes, e não é qualquer ventinho que vai quebrar e derrubar essa árvore. Eu defendo que você que está me ouvindo e tem crianças, coloque as suas crianças numa formação religiosa, não importa qual. Não importa se você segue ou não.
uma criança que vai para um catecismo, fazer a primeira comunhão, depois a crisma, uma criança que vai para a escola dominical, numa igreja evangélica, uma criança que vai para a evangelização infantil, num centro espírita, num centro de umbanda, é uma criança que está desenvolvendo uma noção de valorização da vida, de valores morais, de gratidão a Deus. E aí, esses valores fortalecem essa criança que, diante de uma dificuldade, ela vai buscar na fé esse apoio, não a fuga através do autoextermínio. É só a fé? Não. Uma família também estruturada, essa criança tem a sensação de que tem adultos olhando por mim. A minha mãe olha para mim e ela me pergunta quando eu estou triste, por que eu estou triste? O meu pai fala que posso ficar tranquilo, ele vai me proteger de qualquer pessoa e qualquer mal que aconteça. Isso traduz em segurança e é o principal antídoto ou vacina para qualquer pensamento de fuga, qualquer pensamento negativo, qualquer ideação negativa. E assim nós vamos estruturando um sujeito, de pequeno para adolescente, para jovem, para adulto, aonde esse sujeito entende que a vida é maravilhosa, é um presente dado por Deus, é a herança do nosso Pai por amor, e que naturalmente na nossa vida tem milhões de bênçãos, mas tem um ou outro probleminha. E depende da forma como eu enxergo, esse pequeno probleminha pode ficar algo que está supostamente além da minha condição de resolver, mas não está. Ninguém recebe uma cruz mais pesada que pode carregar. E ninguém está sozinho para carregar nada. Já se tratando em adoecimento mental, essa ferramenta que é o cérebro, ela tira da pessoa essa capacidade de escolha, de julgamento, de avaliação. Aí é a importância de não ter ignorância e preconceito, de não ter orgulho, de se permitir ser levado ou levar alguém para o tratamento médico. E hoje, 2025, nós temos medicações de altíssima tecnologia que não causam efeitos colaterais e são capazes de tirar a pessoa de crise no máximo em 15 dias e gerar um alívio imediato. Um sujeito que está numa crise de pânico, tendo a certeza de que vai morrer, quando ele cai na Santa Casa e recebe a medicação adequada, em 20 minutos a angústia dele é aliviada. Então, se nós temos a ciência, se nós temos a farmacologia, a medicação, se nós temos a especialização médica, a gente tem que afastar o preconceito, a ignorância e o orgulho, buscar ajuda, consertar a cabeça, e com a cabeça consertada, aí começar a pensar melhor, enxergar melhor e viver melhor esse presente que é a vida, que todos nós merecemos. Eu repito, você não nasceu para sofrer, nasceu para ter uma vida feliz, saudável e abundante. Se você não está conseguindo, seja humilde e peça ajuda. A gente ouve muito o pessoal falar que quem muito fala não faz. Em relação ao suicida, isso é verdade? Não, de forma nenhuma. Qualquer fala relacionada à autoagressividade, fazer mal para mim mesmo, de qualquer jeito. Seja bebendo demais, eu vou beber até acabar, eu vou usar droga, eu vou... Qualquer fala de autoagressividade já é um tipo de pedido de socorro, que se não for ouvido, uma hora ou outra pode se transformar em realidade. A gente que é da saúde mental não brinca com esse tipo de coisa. Se está falando sobre isso, é porque lá no fundo existe uma dor que precisa ser ouvida, existe algo que precisa ser diagnosticado para poder ser trabalhado. Mas e se a pessoa faz para chamar atenção? Não deixa de ser uma necessidade, uma dor que precisa ser ouvida sem preconceito, precisa ser acolhida, até que essa pessoa não precise mais disso para chamar atenção. Ela aprenda a chamar atenção pelo bem, não pelo mal. A gente nunca nega ajuda, a gente nunca subestima
a gente nunca tira conclusões. Sempre é a figura médica a maior autoridade. E o psiquiatra é a especialidade mais próxima, o neurologista é a segunda especialidade mais próxima. O clínico geral é aquele que cuida de tudo e também tem formação para dar um primeiro socorro. O psicólogo é o médico coadjuvante, é o profissional coadjuvante a esses profissionais da área médica. Então, somos equipe que trabalha em função do reequilíbrio da saúde da pessoa, para que ela volte a ter uma vida feliz e esse momento que é breve passe. E tem uma pergunta que todas as lives me fazem. O que você falaria para uma pessoa que está pensando em se matar? Eu falaria que é só um pensamento, não acredite nele, esse pensamento vai passar se você não alimentar. Se existe algum problema, esse problema tem solução, busque ajuda, peça auxílio. Existe um número que é o 180, o número do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Existe o 190, que é o número da Segurança Pública, que pode ajudar você. Existe o 193, que é o número do SAMU e da ambulância, que pode estar lhe prestando um socorro imediato no momento de crise. Existem múltiplos apoios para uma situação de crise. Nada justifica a entrega. Existe muita gente que tem como profissão, como escolha de vida, ajudar você e tirar você desse momento temporário que é breve e vai passar. Porque você não nasceu para isso. Nasceu para ter uma vida feliz, saudável e abundante. Só que muitas vezes a gente precisa de ajuda de alguém, especialmente de alguém que entenda do assunto, um médico, alguém que é formado, um psiquiatra, um neurologista. Eu tive um amigo que ele não dava sinais de... Ele tinha até a depressão de vez em quando e tal, mas ele nunca deu sinal, a gente nunca percebeu sinal nenhum que ele pudesse se suicidar. E um belo dia ele deixou uma carta se despedindo e deixou as contas tudo paga, o dinheiro ali e tal, e falou que iria para um lugar melhor. Aí passaram-se, acho que 4, 5 dias, aí acabaram localizando ele em Monte Alegre, ele tinha se suicidado. Tem pessoas que não dão sinais claros. Como que eu posso identificar um possível suicida se ele não dá o sinal? Comportamentos melancólicos de longo prazo, ausência de motivação, vida empobrecida. Todo mundo que está aqui sabe, quem está do lado, se é uma pessoa que consegue viver a vida, ser feliz, ser grato, manifestar, ou se essa pessoa, de alguma forma, ela está se arrastando pela vida. Então, a gente vai procurar se esforçar e prestar atenção. E quanto a um lugar melhor, eu gostaria de abrir um precedente aqui e evocar a minha formação em teologia. Eu sou formado em teologia e eu posso dizer com toda a certeza que eu estudei todas as religiões de todos os lugares do mundo. E todas elas discordam em muitos pontos, mas todas são unânimes em condenar o suicídio como um ato de violência extrema e um ato que desagrada a figura do Pai Criador, aquele que, por amor, deu a vida, e só ele tem direito de tirar. Então, se você é adepto de qualquer religião, em nenhuma delas você vai encontrar que se matar vai te levar para um lugar melhor. Pelo contrário, um lugar pior e, mais ainda, um ato que muitas vezes vai levar muita gente a um nível de sofrimento inimaginável. Porque quem fica guarda uma ferida inesquecível e muitas vezes incurável.
Então, se não é por mim que eu vou procurar ajuda, é por aqueles que me amam e que vão sofrer no caso da minha ausência. Ah, mas eu não acredito que eu vou fazer falta. Mais um pensamento ruim, negativo, errado, que passa pela sua cabeça. Todo mundo tem alguém que lhe é caro, que é importante. Eu sou a soma de todas as pessoas que passaram na minha vida. Tem um pouquinho de cada uma delas. E tem um pedaço de mim em cada pessoa que eu conversei, que eu ajudei, que eu convivi, que eu aprendi, que eu estudei junto. Todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem a sua importância, todo mundo é amado por alguém, mas pode temporariamente não estar enxergando, porque essa ferramenta aqui de enxergar, de sentir, de entender, temporariamente está quebrada. Por isso que eu insisto, procure humildemente um atendimento médico, psiquiatra, neurologista, clínico. É a partir de um bom diagnóstico que você vai ter a solução do seu problema, o alívio da sua dor. Existem medicações extremamente eficientes. Não existe nada que não tenha remédio hoje. Para tudo tem remédio. Aceita ajuda. Como familiares e amigos podem oferecer apoio sem pressionar ou sem julgar a pessoa? Não tem julgamento. Uma doença no sistema nervoso é da mesma forma que uma doença no aparelho esquelético, por exemplo. Rompimento de um ligamento cruzado. Você, quando vai levar o seu sobrinho, que jogando bola rompeu o ligamento cruzado, para um ortopedista, para fazer uma ressonância, para ver o tamanho do dano, você não humilha ele. É uma parte do corpo que está machucada. Se a minha cabeça está machucada por uma depressão, por uma ansiedade, por uma síndrome do pânico, seja lá por que questão seja, é uma parte do corpo como qualquer outra. E tem um médico especialista como qualquer outra. E tem remédio como qualquer outro. E tem fisioterapia, que é o psicólogo, como qualquer outra parte. Então, não existe isso. Preconceito, ignorância. Está doendo? Procura o médico. Tem remédio para isso. Que iniciativas simples a comunidade poderia adotar para ajudar a reduzir o índice de suicídio? Um olhar mais atento com relação ao outro, olhar menos para o próprio umbigo e olhar mais para quem está perto. Quanto maior a observação, quanto melhor é esse olhar de percepção, quanto maior for a nossa escuta da dor do outro, maior é a possibilidade de identificar a necessidade de uma ajuda médica e um tratamento, para que essa pessoa rapidamente fique boa do seu sistema nervoso, do seu adoecimento mental e não venha a incidir nessa atitude extrema, que é uma atitude de autoadoecimento, só, que pode ser tratado. Eu acho que tem alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria ainda de falar, que o nosso tempo ainda já está meio que, ainda não, já está meio que esgotadinho aqui. E acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui na live. Você é um filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. E se por um acaso tem alguma dor ou algum problema, você não tem obrigação de sofrer sozinho, nem de enfrentar sozinho. Procura ajuda. Tem muita gente, mas muita gente, que já viveu e superou exatamente o que você está vivendo, está passando, e hoje tem como sentido e propósito da vida te ajudar. Ajudar você a passar por essa situação, esse momento, recobrar o seu equilíbrio, a sua saúde, e quem sabe você, depois de melhorar, não possa ser uma dessas pessoas que também vai estar ajudando outros que estão na mesma situação. Queria desejar a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e
queria que esse Setembro Amarelo fosse marcado não pelo amarelo, mas pelo verde da esperança, pelo vermelho do carinho, do afeto, do amor, pelo azul da serenidade, da tranquilidade, da paz, por todas as cores do arco-íris que de alguma forma podem te levar a você ter a saúde da mente e do coração para poder enxergar o quanto que a vida é bonita e é boa. Tem problemas? Tem, mas eles são muito pequenos perto das coisas boas. Obrigado, Luciane, pela oportunidade. Desejo a todos uma excelente noite e uma excelente semana. Fiquem todos com Deus, tá? Tchau, tchau. Obrigada a todos. Um bom final de semana e até quarta que vem.